Olá, turminha. Dando continuidade, então, à parte 1, nós vamos comentar agora sobre o lado do funcionário. Lembra que eu comentei lá atrás o lado do patrão? Agora vamos pensar no lado do funcionário? Tem muitos funcionários hoje, por exemplo, na hora do desespero, termina aceitando o que lhe é proposto logo a primeira vez. Ou seja, bom, a empresa está lá precisando de ajudante geral, vou eu me candidatar àquela vaga. Nesse momento, eu sou contratada pela empresa, sabendo-se eu das minhas condições, ou seja, poxa, eu tenho um potencial tão grande, né? Mas a empresa está precisando lá de ajudante geral. Mas, retomo eu novamente, eu tenho aqui capacidade o suficiente, um conhecimento super bacana, tenho já experiência no mercado de trabalho, tenho meu nível superior completo, de repente tenho até minha pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, uma especialização que eu fiz e eu quero só observar se a empresa vai dar ou não uma oportunidade, né, para mim subir de cargo dentro da empresa. Só que sabe o que às vezes termina acontecendo, gente? E eu acredito que seja muito comum. Muitas vezes a empresa termina, sim, admitindo aquele funcionário que lá no início foi feito uma entrevista com ele se propôs a trabalhar dentro da empresa e se candidatou àquela vaga que foi oferecida, sabendo que para o preenchimento daquela vaga só era solicitado ali o ensino médio completo, não estava ali exigindo nível superior, até porque a empresa não tinha condição de contratar naquele momento ou não estava aberta uma vaga naquele momento para um outro cargo, tá? O que eu quero dizer com tudo isso? Passado-se ali alguns meses, que nós temos então 3 meses de experiência, muitas vezes um funcionário, ele até aceita de imediato aquele emprego, né? Vamos colocar assim. Termina aceitando aquele emprego, se candidatou, tal, deu super certo. Passados-se 1, 2 meses, o que ele vai fazer? Poxa, eu já tenho, ele recebeu, né, o primeiro mês, quando tá ali no segundo recebeu, mas ele pensa assim, poxa, eu já tenho aqui um nível superior, não, eu vou exigir um pouquinho mais, eu vou até lá, o meu patrão, eu vou até o meu gerente, eu vou até o meu diretor, enfim. E vou então dizer a ele que eu quero um aumento. Eu tô aqui trabalhando sim como ajudante, mas eu quero um aumento, porque o que eu ganho não está dando aqui para passar o mês e muito menos pagar as minhas despesas do mês. Nesse momento, muitas vezes ele esqueceu do que ele se propôs lá atrás. Ele esqueceu que ele se candidatou apenas para ser um ajudante. Ele esqueceu que a vaga que ele se candidatou precisava e exigia apenas que ele tivesse naquele momento apenas o ensino médio completo e que a empresa não iria oferecer nada mais a ele. Muitos ficam nesse momento chateados porque diz às vezes que a empresa, né, não o reconhece, não dá uma oportunidade para ele, mas ele também não pensou no lado que ele se propôs, a empresa não foi até ele buscar. Ele se propôs a se candidatar ao cargo que estava sendo então aberto ali naquele momento. Nesse momento, sabe o que eu fiz com vocês? Eu trouxe uma situação atual que é muito comum acontecer hoje em dia, principalmente, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma caracterização ali daquele personagem de Vidas Secas, ok? Para os dias atuais. Qual foi o tema abordado aqui? Primeiro, a questão do estudo, eu preciso ter estudo. A forma como eu me conduzo ao mercado de trabalho, tá? Isso é super importante. Como que eu vou me conduzir? De que forma eu irei me apresentar? Quais são os valores que eu me dou? Então é importante que você também se dê o seu devido valor, tá bom? Como?
passar do tempo, vocês agora estão concluindo e vão concluir o ensino médio. Espero daqui 3, 4, 5 anos eu vê-los lá e saber, claro, né, do sucesso de vocês lá na frente, com a graduação de vocês completinha. A exigência de vocês com certeza será outra, tá bom? Então pensem sempre nisso, no que eu tô falando. Mais uma vez, eu trouxe esse exemplo porque eu quis aqui, na verdade, trazer esse tema que fala do estudo e a importância do estudo em vidas secas para os dias atuais, tá bom? Teve uma outra coisa também que nós comentamos, agora eu vou trazer um pouquinho em relação a um outro tema que foi a seca. Estamos falando aqui de vidas secas, tá? Em se tratando aqui de seca, nós não estamos aqui apenas nos referindo à seca de água. Nós estamos nos referindo aqui à seca, à vida miserável que vivia aquela família, tá? Eles estavam ali, sim, à procura de uma condição melhor. Entretanto, inicia já a história com Fabiano e sua família se alocando nessa fazenda. Logo depois eles saem dessa fazenda e eu não sei se vocês perceberam, mas ele não construiu nada para a família. Que condição de vida melhor ele proporcionou à família dele? Nenhuma. E quem sai com essa esperança de condição de vida melhor é sim a Vitória. Tá bom? Então essa crítica, e uma das críticas, eu tô falando agora como crítica literária, vocês sabem aqui que eu estudei, né, fiz a minha especialização em crítica literária, e pensando aqui na questão da literatura, na questão dessa obra e abordando um pouquinho mais a questão da crítica, tá? Essa é a minha visão. É claro que cada um de vocês terá aqui a sua percepção. Pensando em Graciliano Ramos, ele faz sim uma crítica a essa sociedade, como que ela é vista, por meio de quem? Dos seus personagens. Lembrando que cada personagem da história vai representar aqui várias pessoas. Seria isso, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui o filho mais novo. O filho mais novo ele também pensa em estudar, então ele vai representar quem? Eu e vocês nesse momento, tá? Fabiano, que era o pai dele, ele vai representar quem? Aquelas pessoas que não pensam em crescer, acha que nasceu assim, vai morrer assim, não tem uma perspectiva de vida melhor. Seria isso. Sim, a Vitória representa não só a minha mãe, mas eu tenho certeza que é a mãe de vocês, que depositam, é claro, a esperança dela em vocês. Ou seja, a condição de vida que eu tenho hoje foi diferente da que a minha mãe teve, e a condição de vida que vocês têm é a condição de vida melhor ainda que a minha, tá bom? Ou seja, vamos aproveitar esse momento para estudar, adquirir conhecimentos, sim, e colocar esses conhecimentos daqui para frente com um grau de importância elevado, tá bom? Então vamos dar mais importância aos nossos estudos, é importante, tá bom? E muito importante. Uma outra coisa que eu quero que vocês anotem no caderno é com relação a Graciliano Ramos, tá? Eu até comentei com vocês que Graciliano Ramos, ele tem aqui, ó, nas suas obras, eu vou dizer aqui, né, três características diferentes em três fases de romances diferentes também. Por exemplo, logo, nós temos os romances aqui em primeira pessoa. Falando aqui de romances em primeira pessoa, nós temos Caetés, nós temos também São Bernardo e nós temos Angústia. Angústia, inclusive, é o nosso livro de hoje, postado em um vídeo que eu até postei já para vocês. Acredito que vocês já o tenham visto, que é um resumão aí, tá? Um presente para nós da FUVEST. Eu acho super importante nesse momento nós procurarmos aí fontes e veículos de informação, mas veículos de informação confiáveis, tá bom? Por isso que eu indiquei a vocês. E outra, né? Uma vez que nós não estamos agora, nesse momento, com o livro físico, se vocês, é claro, conseguirem baixá-lo em PDF, por favor, baixem
em PDF. Pro, eu não consegui baixar, mas eu escutei, fiz as minhas anotações no caderno, façam, tá? Que eu vou vir aqui com outro vídeo falando sobre personagens da obra, tá bom? Temos também os romances de Graciliano Ramos em terceira pessoa. Esses, nós vamos falar sobre Vidas Secas, tá? Que é considerada aqui, na verdade, a grande obra do romance modernista brasileiro, tá bom? Também vamos ter aqui os romances autobiográficos. Dentro desses romances autobiográficos, nós vamos ter Viventes das Alagoas, vamos ter Alexandre e Outros Heróis, vamos ter Linhas Tortas e vamos ter Insônia. Eu não sei se vocês sabem, mas Graciliano Ramos, ele viveu 15 anos exilado, tá bom? E eu queria que vocês dessem aí uma atenção, um carinho especial ao vídeo que eu postei hoje a vocês, tá? Bom, eu vou falar rapidamente também a respeito do mural que foi postado. Lá eu peço para vocês fazerem uma resenha do vídeo. Lá no vídeo, foquem, na verdade, na obra Angústia, tá? É claro que terão alguns elementos super importantes que faz parte ali do contexto, principalmente porque nós vamos falar aqui de Graciliano Ramos, vocês verão lá, no ano ali de 1936, tá bom? Vou pedir também para que vocês atentem-se a 2 personagens que serão citados lá. Nós temos então Luiz da Silva, gente, um personagem aqui principal na história. Eu queria que vocês também pesquisassem, se caso vocês não conseguirem compreender na hora que assistirem ao vídeo, sobre ele e o que ele representa dentro da sociedade, tá bom? Olha, eu vou falar só uma coisa, Luiz da Silva, ele é um personagem assim que a gente pode considerá-lo como a própria degradação, tá? Olha, ele tem uma vida miserável e mesmo assim, vocês vão perceber que a degradação não vem só na vida dele, mas até nas características que é posta por ele, tá? Então, observem as características desse personagem, tá bom? Diz até que ele vivia ali feito um parafuso. E aí, mais uma vez, ressaltando aqui, vou falar a respeito desse parafuso. Vocês já ouviram falar, né, essa expressão, tô com um parafuso aqui na cabeça. Ou seja, eu tô meio perdido aqui, né? E me parece que Luiz Alves tinha algo que ele mesmo queria resolver. Vocês irão aqui observar e nós vamos voltar a conversar a respeito dele. E vocês irão, na verdade, fazer uma comparação dele, sabe com quem? Com Julião Tavares. Olha, quais são as características, né, e personalidades que diferem aqui desses 2 personagens, tá bom? Vou pedir então para vocês escreverem e enviarem a foto lá na aba Atividades, tá? Quando vocês enviarem a foto, só observem se a escrita está legível para vocês. Se tiver legível para vocês, pode ter certeza que eu também vou entender desse lado de cá, tá bom? Gente, muito obrigada. Volto aqui mais uma vez para nós conversarmos a respeito desta obra e teremos pós-férias também as outras obras que são solicitadas aí para o vestibular. É claro que concomitante a essas obras, nós também veremos os outros clássicos que pertencem a esses autores. E vamos perceber que a linha de escrita desses autores não fogem muito, tá? Uma outra observação, Graciliano Ramos, ele tem uma linguagem totalmente moderna. Que linguagem moderna é essa? É uma linguagem simples e de fácil compreendimento para o leitor, tá bom? Gente, hoje é sexta-feira, é dia de festa, e olha que não é dia de festa, hein? É apenas quarta-feira, mas vamos então abraçar aí essa aula e vamos tentar aí
aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Um beijo carinhoso a todos, até mais. Tchau pra vocês, gente.